Ai, gente, eu posso falar? Pode falar, porque aqui é o lugar certo para isso e na terapia também. Oi, pessoal, eu sou Letícia Sattler e esse é mais um episódio do nosso podcast Penso Enquanto Faxino. Bom, eu fiquei, eu acho que umas 2 semanas sem produzir um podcast, porque eu saí de viagem, tava descansando, e assim, eu acho que talvez o tema de hoje tenha a ver também com o motivo de eu não ter gravado os 2 últimos episódios, porque eu poderia ter gravado, deixado preparado. Mas, como eu posso dizer? Gente, sabe quando vocês estão cansados? Cansada de falar, cansada de ouvir. Eu tô assim, entendeu? E eu falei, quer saber? É isso que eu vou levar pro podcast dessa semana. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, esse é o podcast em que eu falo sobre assuntos, talvez aleatórios, sobre temas que passam pela minha cabeça durante o meu momento de faxina. Pra quem aí já escutou o primeiro episódio, sabe que durante a minha faxina é um momento que eu penso demais e que às vezes eu preciso até ligar uma música, colocar um podcast pra tocar pra eu não pensar demais. Porque, gente, os pensamentos que me faz raiva é aqueles durante a faxina. Juro diante de Deus. Por isso que esse podcast chama Penso Enquanto Faxino. Fica aqui comigo, vamos pensar juntos durante a nossa faxina, tá? E aí pode ser quando você estiver indo pra academia, quando você estiver indo pro trabalho, enfim. Faça um bom uso desse podcast qualquer momento aí do seu dia, tá bom? Esses dias eu tava na casa de uma tia minha e a gente tava junto ali na rede conversando. E aí surgiu um assunto um pouco delicado, assim. E enquanto o meu tio ia falando, eu fui me dando um ciricutico, assim, sabe? Eu vou falar, vou dar minha opinião. E comecei a falar e no princípio ali causou um certo desconforto. Sabe quando duas opiniões diferentes é jogada assim na roda? E aí causa aquele desconforto? Foi isso que aconteceu. Mas no fim, tudo deu certo. Acabou que eu não concordei com ele, ele não concordou comigo. Mas assim, expomos nossa opinião e, por incrível que pareça, tudo certo, tudo fluiu. Mas aí eu voltei pra casa e foi me dando aquele trem, aquele mal-estar, aquela sensação de pra que você foi falar? Pra que você foi opinar? Ninguém pediu sua opinião. Pra que você foi defender uma coisa que ninguém ali concorda com você? Esses pensamentos, sabe, que vem na cabeça da gente, julgando a gente, como se a gente não pudesse falar nada, opinar, que a gente tivesse que ficar calado. É isso que vem na minha cabeça. Eu até comentei com meu marido, você acha que eu poderia ter ficado calada? Ele falou, não, mãe, você colocou sua opinião ali, todo mundo ouviu, e vida que segue, não causou, ninguém ficou com raiva de ninguém. Ficou um ambiente muito tranquilo, graças a Deus. Pula para o dia em que eu tava agora na casa do meu avô, e tava eu, minha irmã, minha mãe, minha tia e uma prima minha. E a minha posição política não é a mesma posição que a delas, eu creio. E aí começou a surgir um assunto, vai e vem, e quem que vai dar o pitaco? Eu. Comecei a falar de uma forma, né, que eu acreditava e tal, e elas também. Só que foi chegando no nível da conversa que sabe quando você não quer ouvir, gente? Eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir e também fiquei me perguntando pra que você foi opinar. Eu também não tava com vontade de opinar, mas opinei. E aí eu fiquei brava comigo, sabe? Cara, se você não tava afim de falar, pra que você falou? Poderia ter ficado calada, entende? E aí eu fiquei pensando nisso. Gente, que coisa ruim. Essa sensação de que eu não posso opinar e de que eu também não tô afim de ouvir. A gente tem um problema aqui. Vocês não concordam comigo? Cara, a partir do momento que eu me coloco na posição de eu não quero ouvir ninguém, temos um problema grave aqui. Porque eu corro o risco de estar me colocando num altar de ego e de achar que eu sou melhor que todo mundo e que a opinião de ninguém serve pra nada. Mas um alerta acendeu na minha cabeça. Tipo assim, meu Deus do céu, eu cheguei num ponto que eu não quero ouvir ninguém. Eu não quero falar, não quero ouvir ninguém. Eu tô cansada. Ou dois, eu corro um sério risco de estar me achando a tal. Entendeu? E aí eu voltei pra casa chateada com aquilo. Conversei com o Patrick, né? Falei, eu tô chateada comigo. Tô chateada porque eu não quero ouvir a opinião de ninguém. Eu me irrito com a opinião dos outros. E fico chateada também porque, por mais que eu pense diferente, as pessoas não estão com paciência de escutar o meu posicionamento, por que eu penso assim, já acham que eu sou isso, que eu sou aquilo. É engraçado, né? Ninguém tá afim de ouvir e eu também não tô afim de ouvir. Tá uma coisa estranha, gente. Eu não sei se tá assim aí com vocês, mas por aqui eu senti isso.
Aí ele foi e falou assim, olha, se você acha que você tá num meio em que a maioria das pessoas não pensam como você, sei lá, se alguém te cutucar ou se alguém falar alguma coisa, não fala, fica quieta, fica calada. Ou então sai do recinto. Aí me veio, cara, eu não consigo sair do recinto. Eu não consigo não falar, porque parece que eu amarelei. Sabe como? A sensação que eu fico é, alguém me cutucou. Alguém tá ali me cutucando, politicamente falando. Sabe que eu defendo um lado e alguém vinha lá e fica me cutucando, sabe, tirando sarro. A sensação que eu tenho de ficar calada é como a sensação de que eu não sei defender os meus pontos, eu não sei defender as minhas ideias, eu não sei defender aquilo que eu julgo acreditar. E é muito difícil pra mim, mesmo sabendo que talvez o mais sábio seja isso mesmo. O mais sábio é ficar calado e sair. Eu tenho tentado fazer isso, gente. E não só politicamente falando. Outras questões também, de religião, de pontos de vista diferentes. Eu tenho tentado muito ficar calada, muito. E eu falei com ele, Patrick, a sensação que eu tenho de ficar calada, por mais que eu não queira falar, é de que eu tô sendo covarde. É de que eles vão virar e falar assim, ah lá, ó, tá vendo? Não tem nem argumento, ah lá, ó, ficou calado. E ele concordou, eu entendo, realmente, pode parecer, mas e aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Até que eu pensei, quer saber de uma coisa? Que me achem covarde. A melhor coisa que vai ser é ficar calada mesmo ou sair do recinto pra não acabar com aquele relacionamento, pra não deixar marcas ou não ser a chata do rolê. Que, gente, eu não quero ser a chata do rolê. Você quer? Eu não quero, ninguém quer, né? E aí a primeira coisa que me fez pensar é o quanto que nós estamos sem paciência pra ouvir o outro. Eu não vou falar só das pessoas que não têm paciência para ouvir o que eu penso. Eu também não tenho paciência, não estou tendo paciência para ouvir o que o outro pensa. Isso não é justo, né? Porque, como eu disse, é assim que a gente cresce. É assim que a gente aprende a lidar com frustrações. É assim que a gente aprende a lidar com as pessoas, porque as pessoas têm opiniões diferentes que a gente. Nunca todo mundo vai pensar como... Nunca o mundo inteiro vai pensar como você. Desde quando o mundo é mundo... Sempre houve formas diferentes de enxergar o mundo, ideias diferentes, e vai ser assim até o dia que eu morrer, até o dia que você morrer, até o dia que o mundo for outro tipo de mundo, sei lá, eu já tô viajando aqui. E aí, se a gente pensar, né, talvez naquele povo lá da Grécia, em que eles iam lá para os grandes centros debater sobre as ideias, um falava, o outro falava, um falava, chega a ser até utópico para mim, eu falo, gente, como que rolava isso? Então, a impressão que eu tenho é que a gente está nos isolando tanto a ponto de que a gente só se alimenta daquilo que nos favorece, em questão de opinião, obviamente. É muito difícil ouvir opinião diferente. Então, aqui em casa eu posso ligar um canal do YouTube, então é lógico que eu vou me alimentar daquilo que me favorece, daquilo que eu acredito, daquilo que, né? A gente não tem mais aquele processo de construção em que eu estou debatendo aqui numa sala, tem uma pessoa que pensa diferente de mim, eu tenho que escutar sem parecer que eu vou levar um tiro. Então, a gente se isola cada vez mais, escutamos só aquilo que nos favorece, só aquilo que nós acreditamos ser o certo, só aquilo que nos disseram ser o certo. A gente não é ensinado a pensar fora da nossa bolha, não somos ensinados a isso, né? Eu cresci numa bolha, quando eu saí fora dela eu levei um susto, um baque da vida, porque eu vi tantas pessoas diferentes que eu falei, não é possível que seja assim. Gente, diante de Deus. Eu vim de uma cidade, na época, é menor do que é hoje, né? Então, eu cresci numa cidade muito pequena, no interior de Minas, até os 18 anos, depois me joguei em São Paulo, capital. E quando eu conto as experiências que eu tive lá, ninguém acredita, o pessoal acha que eu tô zoando. Mas eu era pessoa, sério, de uma inocência, sabe? Eu achava que só meu pensamento era o certo, eu achava que, de verdade, que diferente do meu pensamento, talvez só mais um, entendeu? Eu achava que as pessoas tinham a mesma base de ensinamento que eu tive. Eu lembro que eu fiquei chocada quando eu vi gente da minha idade fumando, bebendo, mesmo sabendo que os meus colegas da minha idade bebiam, mas era muito escancarado fumar. Fumar, aquilo pra mim era tipo, meu Deus, uma pessoa de 18 anos fuma. Gente, é sério, vocês podem estar rindo aí, falando, nossa, Letícia, que mundo que você vivia. É pra você só entender como que é bizarro esse negócio da bolha em que a gente vive. Não tô falando que a minha bolha estava errada. Eu só tô falando que o susto que a gente leva quando essa bolha estoura e a gente vê que não existe só o nosso jeito de pensar, que não é só o nosso jeito de acreditar que é o certo,
né? Cada um acredita no que quer e provavelmente se você acredita em algo é porque você julga que aquilo seja certo. Às vezes somos criados na ignorância mesmo, né? Ou na simplicidade, ou de achar que a vida é só aquilo e não é. Vai muito além daquilo. A sociedade, ela é plural demais. E o mundo é um mundão velho aí. É um mundão velho aí que a gente se limita apenas àquilo que a gente acha que é o certo, enfim. Enfim, gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Constrói aqui comigo. Eu não quero ficar cansativa. Mas eu fiquei muito pensativa durante esses dias, então eu quero ter a liberdade de expor isso aqui e o tempo que precisar, tá? Então, como a gente a gente não sabe mais lidar com opiniões distintas, né? A gente fica com raiva da nossa casa. A gente vê uma opinião na internet e fica bravinho aqui em casa e vai lá discutir na internet. Então, nós estamos nos tornando pessoas cada vez mais intolerantes, frustradas, né? Eu acho que tem muito a ver também com essa questão do nós temos o prazer na palma da nossa mão. Estamos hiperestimulados, a dopamina sendo liberada ali no talo o tempo todo. E isso também eu acho que implica nessa questão da gente também não saber lidar com as pessoas diferentes, porque elas nos frustram, né? Então nos gera uma onda de raiva, de desprazer, né? Uma onda de fúria, de não saber lidar com o diferente, porque aquilo não me traz prazer, aquilo me traz estranhamento. E aí vamos ficando cada vez mais incapazes de ouvir o outro, de, mesmo não concordando, escutar, né? E aí vamos ficando aquelas pessoas insuportáveis. E eu tô me incluindo nessa lista. Porque a gente tem muito espaço de fala hoje. Isso aqui é um espaço de fala. Meu podcast é um espaço em que só eu posso falar. Você pode discordar aí da sua casa, mas falar, aqui é só eu que falo. É só você quem fala no seu Instagram, no seu Threads, ou sei lá, qualquer rede social que você tem, um blog, um canal no YouTube. É você quem dá a sua opinião. É você, não tem ninguém ali compartilhando, debatendo ou discordando de você cara a cara, né? Então a gente tem muito isso hoje. Eu abro meu Instagram, eu vejo lá dezenas e centenas de opiniões, né? Pessoas falando de coisa que eu nem quero saber, mas eu tô lá vendo aquilo. Eu já me peguei olhando a internet, parando pra ver notícias, que eu falo, gente, pra que eu tô lendo isso? Vai mudar alguma coisa na minha vida? Inclusive, eu tava tentando fazer até um detox disso. Parei de seguir até página de fofoca, esses trem, porque é coisa que eu não tô nem aí. Mas aí eu tenho que ficar lá vendo, né? Todo mundo falar o que pensa, sei lá, sobre o cachorro da vizinha que pulou o muro, sobre o gato que faz xixi fora da caixa, sobre o político que fez... E aí tem coisas que não tem nada a ver comigo. E eu tô lá, sabe? Me alimentando daquilo. Eu vou me alimentando daquilo até que a minha mente tá cansada. Então, assim, não é um fator A ou B que nos faz ser mais intolerantes. São vários fatores, né? Tem muita gente falando e pouco espaço de escuta. Como assim pouco espaço de escuta? Num debate, por exemplo, eu falo, mas eu tenho que escutar também. E esses espaços eu não tenho visto deles. A gente não sai mais pra calçada pra conversar. A gente não senta numa calçada pra conversar. A gente não quer receber visitas mais à nossa casa. A gente não senta na mesa pra falar. Não, a gente acompanha a vida dos outros pela internet e tá tudo bem. Eu não preciso mais visitar uma amiga minha, eu não preciso mais sentar numa roda familiar pra conversar, porque eu acompanho pela internet, tá tudo ótimo. Então, cada vez mais o espaço de escuta tem diminuído. Porque no espaço de escuta eu sou obrigado a escutar. É obrigado a escutar. Quem tem educação é obrigado a escutar, né? O problema é que hoje a gente quer falar. Aí quando tem esses espaços, né, familiares, quando a gente senta numa ceia de Natal, ou quando a gente quer só falar. Aí quando o outro vai falar, a gente levanta e vai embora, que foi o que eu fiz. Minha irmã foi dar a opinião dela, eu falei, gente, olha aqui, eu preciso ir embora, que minha comida chegou lá em casa. E tinha chegado mesmo. Mas por quê? Eu não estava com paciência de escutar uma opinião diferente. Então, tem muito espaço para falar e pouco espaço em que você deve ouvir, em que eu preciso ouvir. E que parece que quando a gente está nesses espaços em que a gente tem que ouvir, a gente não escuta. A gente deixa a pessoa falar, mas a nossa cabeça já está pensando no que eu vou rebater. Às vezes a pessoa está falando, dando uma opinião válida. Por mais que você não acredite em 100% do que ela está falando, 20% é válido para você. Mas você não quer ouvir.
Você quer só ficar pensando no que você vai rebater, né? E não para pra elaborar aquilo que está sendo dito ali. Ou tem preguiça. A vida é tão rasa, que tem preguiça de elaborar qualquer tipo de opinião. E às vezes a vida não é que a vida seja rasa, mas é porque tá cansado de ouvir demais. Tá cansado de todo mundo dar opinião e aí não quer ouvir mesmo não, quer ficar no silêncio, né? Então, assim, são várias camadas isso aqui. Às vezes você tá cansado. Ou às vezes você não quer ter profundidade de nada, quer viver no raso mesmo, e que viva. Você é dono da sua vida. Então é isso. Então, às vezes o outro tá falando e você é incapaz de fazer uma simples sinapse. Incapaz. Você não consegue parar pra pensar e falar, faz sentido, porque aí eu acho que mexe até no orgulho, né? Tipo, não posso aceitar que essa pessoa fale 2% de algo que faça sentido porque eu sou politicamente contra ela. Eu coloco política porque eu acho que é o que tem mais deixado a gente bem polarizado, né? Então, 2% que ela tá falando tá certo, mas eu não posso aceitar isso. Então, eu tenho que arranjar um jeito de discordar ou arranjar um argumento péssimo pra tentar. Isso cabe pra todo mundo, gente. Pra todo mundo. Então, o que me faz pensar é que a gente fecha no nosso próprio mundo, parece que o cérebro da gente encolhe, porque nós não somos estimulados a pensar diferente, por mais que a gente discorde, mas a gente não é estimulado a pensar e tentar entender o porquê que aquela pessoa pensa assim. Nós não temos, parece que, tempo mais para isso. Estamos cansados demais de ouvir muito do mesmo, ou talvez muito do muito, e também cansados porque somos pessoas que sempre estão na ativa, a gente não para contemplar o silêncio, estamos nos tornando uma cultura, né, da hiperprodutividade, então a gente não para descansar é um pecado. Acho que a gente tá um pouco daquela música do Thiago York, chama Alexandria, gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Aí fala, vamos atrás de um pouco de paz. Tá, é assim, é gente demais, o tempo demais, falando demais, alto demais, produzindo demais, sendo tudo demais. E acaba que laços são cortados, não temos mais paciência com o outro, não queremos interagir com o outro, não queremos visitar, não queremos receber visitas, não queremos contato, a gente quer isolamento e sentar no nosso trono de sabedoria, de superinteligência, de superdotados, de super... Enfim, a paz que é boa, ninguém tem. Estamos caminhando por aí. Thiago York acertou nessa letra. Enfim, eu só sei que ultimamente eu não tenho me sentido muito à vontade de dar a minha opinião, principalmente quando eu tô em rodas que pensam diferente que eu, o que me fez pensar que até que ponto isso é legal? Será que isso é legal? Até que ponto isso é sábio, né? Eu acho que sim, que tem horas que a gente precisa se calar, mas se sentir acuada o tempo todo, porque ninguém quer te ouvir, não tô falando que você tem que ser o protagonista, viu, gente? Eu não tô falando que eu preciso ser o protagonista, não é isso. Mas me sentir acuada de dar uma opinião, de falar o que eu acredito, sabe? Com medo do que os outros vão achar, ou me sentir mal porque, nossa, eu devia ter ficado calada que era melhor. Até que ponto isso é saudável? Até onde eu tenho que saber que não, realmente aqui eu posso ficar calada, é mais inteligente eu ficar calada, ou não, aqui eu tenho liberdade de falar o que eu penso, aqui eu tenho... Até que ponto? Para finalizar, eu admiro muito, muito mesmo as pessoas que conseguem escutar as opiniões diferentes, conseguem elaborar um argumento legal, e quando elas percebem que a pessoa que está conversando com elas não tem argumento, quer só brigar, quer só falar mais alto, elas conseguem, ok, tudo bem, e se permitem se retirar daquele lugar, entende? Sem raiva, sem ressentimento. Gente, é tão classudo, gente, assim, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que eu admiro demais, que eu vejo numa paz. Parece que é uma paz de alma. Tipo, ninguém vai me abalar essa paz, entende? Tudo bem se você pensa assim. A minha opinião é essa. Se a pessoa não quer ouvir, ela também não vai dar. Eu fico, gente, quando é que eu vou chegar nesse nível? Eu quero chegar nesse nível. Eu quero chegar num nível em que, se estão me cutucando, né? Estão querendo tirar sarro daquilo que eu penso, eu posso me retirar sem ficar com medo da pessoa achar que eu tô arregando. Ou eu consiga falar num tom em que eu não tô promovendo uma briga, tô promovendo uma discussão, entendeu? Eu quero chegar nesse ponto. Já aconteceu um episódio, eu morava numa república e eu tinha uma opinião diferente, política também lá, de uma menina que morava comigo. Minha opinião era aquela opinião, a famosa opinião, veio dos meus pais.
Eu nunca tinha parado pra pensar mesmo em política ou no que eu acreditava. Eu ainda tava ali no bercinho dos pais. E aí ela veio falar um negócio comigo numa paz, sabe? Menina, eu resolvi dar um grito com ela. Vocês já viram, né? No episódio passado eu falei de outra menina que eu morava que eu gritei com ela também. Morro de vergonha, gente. Mas eu lembro que eu fui dar minha opinião e falei, sabe, exagerando o tom de voz. E ela, na maior paz, ela falou assim, Lê, não grita comigo. Eu não tô gritando com você. É a segunda pessoa que fala isso comigo, gente. Ai, que vergonha. Você não precisa gritar pra dar sua opinião. Gente, nossa. Eu tenho muito certo isso pra mim, que a partir daquele dia eu parei pra pensar melhor nas minhas opiniões, nas minhas convicções e a forma como eu falava. Eu admito que eu ainda, às vezes, preciso de um autocontrole, que eu preciso dar uma segurada, porque minha vontade é de falar mais alto. Então, toda a minha admiração a essa pessoa e as que conseguem fazer como ela. Paz de espírito, entendimento, sabedoria, conhecimento. Tudo de bom pra você, querida. Voltando aqui, que agora eu vou finalizando. Então, finalizando, é esse tipo de pessoa que eu quero ser. Como eu disse anteriormente, se tá falando demais, estão querendo me cutucar. Se eu tiver que sair, que eu saia. Se eu tiver que ficar calada, que eu fique. E se eu tiver que opinar, que eu opine na plena paz. Na plena paz. Agora, pra onde estamos caminhando, eu não sei. Será que voltaremos a ter esse espaço de convivência em que a gente pode conversar, falar e ouvir? Eu não tô querendo ser pessimista, mas eu acredito que não. Eu espero que, de alguma forma, um milagre aconteça e que nós possamos resgatar, se é que já tivemos isso, essa coisa de conseguir ouvir sem parecer, de conseguir ouvir sem se sentir frustrado ou sem se sentir afetado, né, como se aquilo fosse extremamente pessoal. Ou que possamos ao menos aprender e entender que as pessoas pensam diferente e vida que segue, meu amor, tá? Não fica chateado não, tá bom? Isso serve pra mim também. Vida que segue. É isso. Eu fico por aqui e espero que, de alguma forma, esse episódio tenha trazido alguma reflexão pra vocês, tá bom? É isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau.